Olá! Está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos assistir no canal 27 na NET todas as quintas-feiras às 10h30 da noite ou nos nossos sites ambientelegal.com.br ou tvexito.com.br a qualquer momento. Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a População, metade dos habitantes do planeta vive em cidades. Atualmente, existem 19 megalópolis, nas quais 15 localizadas nos países em desenvolvimento. A previsão é de que tenhamos 23 megalópolis até o ano de 2015. Apesar da urbanização trazer efeitos muito positivos relacionados ao crescimento econômico e à qualidade de vida, as zonas urbanas emitem 80% dos gases de efeito estufa e utilizam 60% das reservas de água doce do planeta. Além disso, os centros urbanos enfrentam problemas como disposição final de resíduos, saneamento, mobilidade urbana, entre tantos outros. O desenvolvimento sustentável é um desafio para uma civilização que cada vez mais se urbaniza. Para conversarmos sobre urbanização e qualidade de vida, convidamos a arquiteta Mônica Rossi, coordenadora do curso de Certificação Ambiental e Sustentabilidade em Empreendimentos Imobiliários do SENAC, professora do curso de Gerentes de Cidade da FAAP e assessora da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. Mônica, seja muito bem-vinda ao Ambiente Legal. Obrigada pela oportunidade, debatemos um assunto tão importante, estou à disposição para conversarmos. Mônica, nós temos aí no Brasil 80% da nossa população vivendo em cidades, né? Dos mais variados tamanhos, desde cidades pequenininhas até uma dessas tantas megalópolis existentes do planeta, né? Que estão aqui no Brasil, né? Como é que é hoje você trabalhar a sustentabilidade, que é um conceito ainda tão novo e tão pouco conhecido no Brasil, seja do ponto de vista da atividade privada, seja do ponto de vista da inoculação desse conceito na administração pública? O conceito de sustentabilidade, eu vou começar pela questão da construção civil. Ele é muito recente, ele entrou na agenda ambiental praticamente no final da década de 90, quando se desenhou uma Agenda 21 para a construção sustentável e depois a Agenda 21 para a construção sustentável em países em desenvolvimento, no início já de 2000. Essa agenda é muito recente, nós não vemos isso ainda refletido em legislações, algumas legislações apontam incentivos à construção sustentável, ou vemos iniciativas de certificações, que é o caso que a gente trata no curso do SENAC, numa tentativa que é um crescimento nos últimos anos muito veemente das certificações das grandes edificações. Eu costumo brincar que nós saímos das dezenas e estamos chegando nas centenas de números de certificações. O Brasil, quizá possamos chegar nos milhares, né? O Brasil hoje é uma referência, inclusive, para a principal certificação que hoje funciona no Brasil, que é o LEED. Além da Aqua, que é desenvolvida pela Fundação Vasolini, que também tem crescido bastante. Isso eu estou falando do ponto de vista de construção, que foi o que você colocou. A importância da construção na agenda ambiental é muito grande. Nós estamos consumindo uma parcela muito significativa de recursos naturais, estamos emitindo a principal questão dos resíduos da construção civil, que é responsável por cerca de 40% dessa poluição. Há preocupações de monitoramento pelas políticas públicas, seja pelos planos de resíduos sólidos que entram pedindo projetos, seja municipal ou estadual, para a gestão desses resíduos da construção, seja nos planos diretores, que deveriam estar buscando a questão do gerenciamento desse espaço urbano. O que a gente vê, na verdade, o que eu estou falando é prefeito das edificações. Sim. É óbvio que a cidade é feita das edificações. Só que quando eu falo em sustentabilidade nas cidades, o desafio é ainda maior. A certificação que nós temos de alguns bairros sustentáveis ainda são exemplares no Brasil. Como é que eu posso dizer? No exterior também nós temos essa busca das certificações. Só que a gente vê um mercado mais preocupado não só com a sustentabilidade, como essa gestão ambiental desses novos bairros, dos novos empreendimentos, e que traz dois valores, não só o valor
social, vamos dizer, ambiental, do usuário, que ele não estará habitando edifícios doentes, ele terá tendo um espaço de vivência, de trabalho melhor, como valor de mercado. Hoje, eu costumo falar, não são só as empresas que querem se fixar e comprovar a sua responsabilidade social. O usuário também rege essa responsabilidade social na medida que ele é um usuário desse sistema. Sim. Enquanto edificação, eu vejo que nós temos um caminho muito bom a trilhar. Talvez as normativas estão crescendo, as tecnologias, os usos de materiais, os próprios monitoramentos. O próprio Estado de São Paulo está buscando agora um monitoramento da emissão dos gases de efeito estufa no caso da construção. Já vai ter agora sim, é um novo relatório. Né? O que eu sinto necessidade realmente da gente enfrentar é a questão da cidade sustentável. Aí o tema é muito maior. Numa cidade como São Paulo, a questão da geração dos resíduos sólidos, da destinação, da reciclagem desses resíduos, assim como o monitoramento do consumo da água, do tratamento dessa água, o uso de águas tratadas, são desafios de políticas públicas que a gente vê ainda muito inicial, né? Em algumas pequenas cidades, um ou outro projeto especial. E eu acredito que é um desafio para o próprio plano diretor. Nós estamos vivendo o plano diretor de São Paulo, que deve traçar as grandes diretrizes, né, para a nossa cidade. E o plano diretor ele pode trazer incentivos, mas ele pode trazer mais que incentivos, alguma diretriz de manejo desses recursos e desses resíduos. Né? Agora, voltando um pouquinho, que eu acho que o plano diretor já por si só já tem toda uma agenda para a gente poder tratar. Sim. Mas você falou muito de certificação. Seria interessante falar com o nosso telespectador o que é uma certificação e qual é a função dela. A certificação, no caso da construção e agora a primeira certificação da Aqua, que está desenvolvendo de bairros sustentáveis, ela, na verdade, analisa o ciclo de vida inteiro dessa edificação. Desde o projeto, da própria construção, o manejo da construção, porque a construção é um impacto muito grande no meio ambiente. Como você está utilizando os materiais que estão chegando, como que está sendo a gestão do canteiro de obras. Há muitos casos de impactos ambientais significativos nessa fase de construção dos empreendimentos. Depois ela monitora a própria construção, a utilização dos materiais, as soluções de projeto, que é o que eu falo, não é nada novo, os tetos verdes, os tetos brancos, soluções muitas vezes fáceis, mas que poderiam ter resultados melhores do que os edifícios nossos plenos de ar-condicionado. Ou seja, ela vai estabelecendo uma série de critérios. De critérios para monitorar. E, por fim, o pós-ocupação. Quer dizer, como a educação para esse usuário utilizar e viver nessa edificação ou nessa cidade e monitora de uma maneira ou de outra, ele coloca, foram cumpridos tais requisitos e você tem um grau de certificação. Existem vários organismos certificadores, na maioria são agências, não são organismos públicos, mas eu acredito que acaba sendo um incentivo para a sustentabilidade, porque na medida que você tem esses critérios, cria um monitoramento e posteriormente uma avaliação do uso dessas construções, é um caminho para você estar incentivando. E o que a gente fala, tem um valor de mercado. Hoje o usuário, principalmente nos países desenvolvidos, mas o Brasil já aponta isso, nós tivemos as arenas e temos hospitais certificados, é o que eu falo, temos tudo, temos hospitais, temos habitação popular certificada, temos grandes edifícios comerciais que são... Falta certificar cidades, né? As cidades eu acho que é um desafio e aí sim a importância da política pública, né? Não tem como você criar incentivos ou grandes diretrizes sem, de fato, o envolvimento do poder público. Eu acho que esse é um grande desafio. Agora, nós já estamos aí tratando da certificação da construção, enfim, né? Uma série de questões relacionadas à adequação hoje da gestão da construção civil, né? Que, afinal, quem constrói uma casa está construindo a cidade, dizia o Lopes Meireles, né? E há padrões de sustentabilidade, né? Para isso, nós precisamos de gente qualificada. Certo. Né? Como é que está a capacitação hoje dos nossos gerentes de cidades? O que eu coloco é a importância da capacitação, porque em pouco tempo, como eu disse, nós saímos das dezenas para centenas e quiçá os milhares, a busca de soluções, muitas vezes simples, do monitoramento, especialmente da gestão ambiental, seja de uma edificação, seja de uma reforma,
Que nem eu falo, nos centros antigos, o desafio nosso das reformas dos centros, a geração de resíduo nessa reforma é muito grande. Então, profissionais capacitados da área de direito, como a gente coloca, esse próprio curso, os cursos propõem a ser multidisciplinares. Então, quer dizer, você teria os gestores públicos, os operadores do direito, os operadores da engenharia e da arquitetura, que esse teria um viés mais ligado aos projetos e às construções. É muito importante a capacitação desses profissionais, porque nós vemos em curto espaço de tempo uma demanda grande por esse tipo de profissional no monitoramento e na coordenação desses projetos, né? E eu acho isso muito importante, os primeiros cursos estão apontando, seja poucas faculdades de arquitetura, o Senac é pioneiro na divulgação desse ramo, né, da sustentabilidade, do meio ambiente, e eu acredito que é um conceito que deve gerir as nossas sociedades. Me preocupa muito, você estava colocando as megalópolis, hoje mesmo eu vi uma reportagem divulgada pelo New York Times do crescimento da China. A China tem hoje 47% urbano e a meta é chegar em 80% num curtíssimo espaço de tempo. Você está transformando uma população rural numa população urbana, que foi o que nós vivemos na nossa década de 50, né? Numa escala de milhões de pessoas. E aí o papel realmente de um gestor ambiental, de um educador, de políticas públicas nesse sentido, realmente nós estamos aquém das necessidades da nossa sociedade. A China é um grande modelo, né? Porque é um case único, né? Se a gente for pensar que Pequim, Beijing, né? Para alguns Pequim, o distrito de Pequim tem 100 milhões de habitantes, né? E o menor distrito chinês tem 6 milhões de habitantes. São né? milhões. Quer dizer, é um deslocamento de material, um consumo de energia, né? Um volume enorme de abastecimento que realmente é um desafio, né? Tanto que lá, não sei se você sabe, os administradores chineses são quase todos engenheiros, né? Sim. É necessário ter uma engenharia. Uma engenharia o tempo inteiro, porque está se construindo praticamente as cidades num curtíssimo espaço, e mudando e atingindo uma questão principal da sustentabilidade, que é o modo de vida. Pois é. Né? A questão social aí entra de uma maneira muito grave. Você tem que formar essas pessoas para a vida urbana. Mas voltando a São Paulo, que me preocupa um pouco, nós estamos aqui. A questão da política pública, da necessidade de nós termos uma nova forma de pensar e manejar essa nossa cidade, seja pela formação de profissionais, seja pela questão do envolvimento dos atores, dos construtores. Eu acredito que seria um momento muito importante de impulsionar na questão legal, se a gente pode colocar, no momento do plano diretor. Porque os planos diretores têm sido, né, o direito urbanístico, na verdade, a gente tem deixado aquém das necessidades das nossas cidades, né? Pouco implementado o Estatuto da Cidade, pouco implementado os nossos planos ambientais. E são tão importantes, né? E são tão importantes. Porque sem um plano, como é que você pode conferir funcionalidade às propriedades, né? E esse plano resultar realmente em investimentos, né? Porque, como você disse, a questão da mobilidade foi a pauta da nossa última semana, né? Uma das principais pautas. Motivo da revolta aí da primavera. E foi uma mobilidade, não é à toa que foi a mobilidade, né? Os problemas existem, existe educação, existe saúde, habitação, mas a mobilidade hoje e a questão de geração desse gás que nós estamos fazendo com essa mobilidade, a necessidade de redefinição dos usos na cidade, você criar empregos mais próximos, que o plano diretor, pelo que eu tenho acompanhado, tem proposto. É um convite, eu acho que todos deveriam estar acompanhando mais essas audiências nesse curtíssimo prazo que a atual gestão se propõe a construir esse plano diretor de São Paulo. Nós vamos discutir bastante sobre o plano diretor, né? Certo. Mas esse assunto fica para o nosso próximo bloco, depois dos comerciais. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade. Desde 1985.
Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Olá, voltamos ao nosso ambiente legal, entrevistando hoje a arquiteta e professora Mônica Rossi. O assunto é sustentabilidade em nossas cidades, no meio urbano e na construção civil. Mônica, nós estávamos conversando no primeiro bloco e terminamos esse primeiro bloco falando sobre a questão do plano diretor. Certo. Nós sabemos que o plano diretor ele é fundamental para conferir a funcionalidade social das propriedades urbanas. Isso está na nossa Constituição, né? Sem um plano diretor, você não consegue desenvolver absolutamente nenhum ordenamento, né, digno desse nome em nosso meio urbano, né? Como é que está hoje a conscientização com referência aos planos diretores em nossas cidades? O plano diretor, a campanha que nós tivemos, né, a partir da década de 90, eu acredito que foi muito importante. A partir do Estatuto das Cidades, foi se criando o hábito de se fazer os planos diretores, até por um requisito federal. O que eu acredito é que os planos diretores, eles deveriam se transformar em curto prazo, em alguma legislação específica, em projetos e ações. E em planos de ação, realmente, porque o que nós vemos, eu sou uma apaixonada, você sabe, pelo direito urbanístico. O que nós vemos é que o direito urbanístico, ele parou nos seus instrumentos, e eu costumo brincar sempre uma frase que eu vi uma vez do Dr. Eros Grau, que ele nos colocou na Faculdade de Arquitetura. Os arquitetos inventaram esses instrumentos e agora eles não sabem como usá-los. Quer dizer, nós criamos, ou seja por legislações internacionais, o direito de preempção, que é o direito de preferência, a função social da propriedade, e muito pouco você vê isso apropriado nas legislações municipais. Mas também nós temos uns entraves aqui políticos e culturais. Sim, quanto à propriedade. De grande ordem. Primeiro, a feudalização do solo urbano, que é muito grave, né, Mônica? Nós vivemos num solo feudal, nós temos os senhores postados aí em grandes bunkers imobiliários, né? E uma população de baixa renda vivendo no entorno, no fundo de vale, na área de risco ou na periferia, né? Quer dizer, modificar esse padrão significa modificar a realidade social e econômica brasileira também, né? A interação. O instrumento do plano diretor, e essa discussão que tem sido travada, em especial na cidade de São Paulo, que a gente viu a retomada do plano diretor agora, né? Essa discussão, como é que você tem acompanhado, visto como a periferia está começando a se engajar, como é que você tem acompanhado? Eu acompanhei uma audiência apenas na Câmara, pelo que eu sei agora tem uma agenda, né, e alguma agenda regional que deve começar em seguida. Agora ainda estão nos atores, nos empresários. Eu acredito nessa forma de participação. O que eu vejo é que o plano diretor ainda, especialmente pelo curto prazo que se propõe a atual gestão, ele será um plano de diretrizes, como ele tem que ser. O que gostaríamos é que fosse um processo permanente, que após você ter esse plano, você tivesse de fato os planos regionais, que foi onde nós paramos em 2006, debatido aí sim nas regiões da metrópole, baseado, lógico, nas grandes diretrizes da cidade inteira, mas que nós tivéssemos realmente esse debate com as regiões e medidas, de fato, como eu te coloquei, de ação. Quer dizer, hoje construir habitação de interesse social sem os mecanismos do Estatuto da Cidade é quase uma tarefa de Robin Hood, que nem hoje se colocou em umas questões de mobilidade. O desafio de viabilizar a terra urbana é o principal desafio da habitação de interesse social. Então, nós deveríamos realmente estar ensaiando alguns mecanismos de viabilização dessa terra em novos loteamentos, algumas legislações que nós tivemos conhecimento do interior, mesmo do estado de São Paulo, ao lotear, você reservar uma parcela para habitação de interesse social, viabilizarmos de fato as habitações de interesse social previstas nas operações urbanas, a exemplo da Água Branca, que deve estar sendo votada nesses dias. E o que a gente tem observado muito também, aí até o seu pitaco como arquiteta urbanista. É impressionante o preconceito que a administração pública tem com referência à habitação popular, né? Para construir, às vezes, um
mega projeto de condomínio de alto luxo ou um centro comercial maravilhoso, facilita-se. Né? Mas na hora de fazer uma construção, uma habitação popular, né? Como é difícil, né? O que a gente tem, o desafio tem sido maior. Eu costumo colocar nos 20 anos que eu tenho um pouco de experiência aí na questão da habitação popular, o próprio interior do estado de São Paulo tem tido muita dificuldade de viabilização de terrenos, inclusive pedindo apoio financeiro para a desapropriação. Nós tivemos um aumento de custo da terra e da construção significativo nos últimos anos. Mas acredito essa questão que você coloca mesmo. A habitação popular é necessária, os prefeitos têm essa noção. No estado de São Paulo, a produção foi muito grande, muito significativa. Nós estamos atingindo a meta de 500 mil habitações no estado de São Paulo desde a década de 90. Né? Algumas cidades ultrapassam 30% a 40% de construções em habitação popular, porque se anteveram a compra das glebas. Mas o maior desafio nosso está nas regiões metropolitanas. E aí é onde nós vamos precisar encarar a legislação municipal de outra maneira na viabilização da terra urbana. Porque não dá hoje para se concorrer numa desapropriação, como se fazia antigamente, com um valor de mercado. Você vai ter que ter outros mecanismos para viabilizar essa terra. O próprio programa Minha Casa Minha Vida Federal buscou o apoio do Estado de São Paulo para a viabilização de subsídio. Nossa, senão porque fica difícil. É impossível construir na região metropolitana e que é onde nós temos nossos maiores problemas. E sustentabilidade... E não se pode também querer deslocar a população de baixa renda para fora. Ela mora, ela trabalha, é o que nós vimos nesses últimos dias na rua, ela vive nessa cidade, ela vive nos centros, tem uma população que vive realmente no centro de São Paulo, onde é um desafio. Nós temos prédios, edifícios invadidos, nós não podemos esquecer essa questão. Eu preciso ter uma recuperação sustentável desses edifícios antigos, hoje invadidos e que mereciam ser retrofitados, né, para a questão de habitação popular. E tem a viabilização. Eu acho que isso vai entrar na agenda de reivindicações populares aí no bojo dessas manifestações. Com certeza, com certeza. Porque se não tivermos uma reforma urbana assim, a passos largos, nós sofreremos um colapso aí urbano razoável. Eu ouvi a pauta da educação, da saúde, mas nós já temos uma questão do sem terra, né, presente, o sem teto, que parece que entre ontem e hoje houve alguma questão. O momento eu acho que agora é a questão de partir para o plano diretor, ver se nós realmente implantamos alguma lei específica de incentivo e viabilização dessa terra, e construir de uma maneira sustentável. Construir de uma maneira sustentável na cidade é isto, é você ter a infraestrutura adequada, é você ter localizações adequadas que tenham menos resíduos, menos mobilidade, mais aproximação do emprego e melhor qualidade de vida. Isso é ser sustentável numa cidade. E os instrumentos de gestão ambiental mais caros, entre eles o licenciamento ambiental nas cidades, né? Como é confuso isso hoje, a cultura para você conseguir um estudo de impacto de vizinhança ainda no Brasil, você tem que entrar com uma ação civil pública, porque é impressionante como a administração não sabe lidar com esse instrumento, né? Se nós pensarmos que em Nova York hoje você faz avaliação de impacto de vizinhança por quadra, né? E com índice de saturação, né? Atingiu o índice e ninguém constrói mais na quadra, né? Aqui em São Paulo você não consegue fazer para uma operação urbana inteira, né? O que dirá para um shopping center, um centro comercial qualquer, uma universidade, né? Como é que você tem visto hoje a avaliação de impacto ambiental como um instrumento a ser utilizado no licenciamento dessas obras sustentáveis da cidade? O que nós vimos no licenciamento em geral, eu vou falar um pouquinho antes, o licenciamento em geral das edificações, houve uma notícia até nesse semestre que havia 2 licenciamentos ambientais em São Paulo no ano passado. Houve um entrave, realmente se mudou o sistema, se criou uma nova secretaria após os escândalos, né, de privilégios. E nós temos uma Secretaria do Verde e do Meio Ambiente em São Paulo que não funciona, né? Ela é ótima para criar dificuldades na hora de desmatar, mas eu ela não tem acho que mais a Secretaria funcionalidade. Estadual tem o seu papel, mas nós temos visto, até tivemos uma palestra recente no curso de Direito Ambiental, agora a questão da competência municipal nessa questão do licenciamento. Eu acho que esse é um tema que deveria voltar justamente para termos
condições de requerer Exatamente. e licenciar. Não basta você requerer os estudos, mas a administração ser morosa, não ter critérios claros, não ter procedimentos claros para licenciar, Exatamente. que é onde o privado reclama. Quer dizer, ele não se nega a ter os procedimentos de licenciamento, mas merece uma melhor especificação, transparência, para que, de fato, você crie isso como um processo natural, como você citou Nova York, um processo natural, onde você apresenta o seu projeto, você reclama, tem critérios natural, claros para analisar, você licencia em curto prazo. O que nós vemos é a dificuldade do licenciamento que criou nas últimas décadas, sempre, e exemplo da questão dos mananciais, a irregularidade. Irregularidade e corrupção, né? Certo? Então, não dá para pedirmos... criarmos procedimentos tão complexos que ninguém vai obedecê-los. Precisamos, sim, de procedimentos claros. A legislação, hoje estava se colocando a legislação, não é uma questão de falta de legislação. Não, eu queria a sua opinião. Eu acho que o Brasil é um país em excesso de legislação, né? Se a gente lê-las e regulamentá-las com equilíbrio, com procedimentos claros, eu acredito que o procedimento de licenciamento ambiental poderia ser mais fácil. Concordo. No município de São Paulo, está recém-criada uma Secretaria de Controle Urbano, né? Eu acho que esse controle urbano poderia fazer uma parceria com a questão ambiental, deveria, né? Na verdade, a ideia parece que é essa de controle urbano fazer os licenciamentos, né? Totais no centralizar, município, né? Exatamente. E ter uma celeridade, ter uma transparência dos procedimentos e ter um incentivo para que o empreendedor faça isso de uma maneira clara e eficaz, não criar um estudo porque ele é necessário, o estudo é uma colagem de vários estudos e aquilo é pro forma e aquilo não funciona e não cria soluções novas ambientais, que é o que precisamos para o meio ambiente urbano. Agora, o fundo disso está, e volta ao assunto do início nosso dessa entrevista, né? Está na capacitação, né? Sim. Como é que está hoje, na sua visão, na sua prática, você é professor, como é que está hoje a capacitação dos gestores ambientais das cidades? Eu acredito que foi um tema, especialmente nas 2 últimas décadas, muito importante. Cresceram-se os cursos de gestão ambiental, engenharia ambiental, direito ambiental, foi uma cadeira que cresceu bastante nas 2 últimas décadas. E eu acredito que essa formação, não só específica, mas ela deveria compor alguns currículos das diversas carreiras. Então, hoje, você falar de um administrador público, ele necessita de ter uma capacitação na gestão ambiental. Não basta ele ter um bom consultor em gestão ambiental. Ele precisa ter, no mínimo, noções sobre quais são as legislações básicas, qual é a agenda mundial sobre a questão ambiental, quais são os pontos dos desafios e o que você pode fazer naquele teu ambiente local. Não precisam grandes temas ou transcrever as diretrizes básicas para os seus planos diretores municipais, que é o que a gente vê muitas vezes nas agendas 21 municipal. Mas, de fato, você interagir, criar pequenos programas municipais que estejam incentivando essa gestão mais adequada do território, ou incentivos na questão das edificações sustentáveis, ou mesmo propiciar atividades de reciclagem e de usinas dos resíduos sólidos que têm sido tão importantes e insuficientes para o tanto que nós temos produzido de resíduos. Quer dizer, são vários temas que eu acredito que a administração municipal tem um desafio muito grande. E capacitar esses gestores municipais, e eu costumo dizer, os privados também, né? O privado não faz errado porque ele quer, ele faz porque ele não sabe. Claro, tem que ter capacitação. Então, se ele tem um bom gestor de projetos, uma pessoa que se preocupa, fala, peraí, na hora de desenhar o projeto, por que não fazemos isso diferente? Vamos buscar uma solução diferente para um ponto do edifício, ou do projeto, ou da forma, esses projetos como nós temos impactos, né? Hoje os pequenos bairros que se criam até no município de São Paulo, né? Que nós temos exemplo, Jardim das Perdizes, preocupações que poderiam ter no próprio projeto e na reforma desses pequenos tecidos urbanos. Quer dizer, na verdade, é começar com uma coisa mais simples, né? E começar com as coisas pequenas, né? Para que a gente possa ter um conjunto maior, né? Mais harmônico e mais eficaz
no gerenciamento da cidade. É por aí, né? Eu acredito que essa questão de sustentabilidade, ela é muito importante, hoje ela é um tema da nossa vida. As crianças estão tendo esses temas já na formação primária, mas eu acredito de compor cada vez mais esse tema nas diversas cadeiras e áreas de estudo que nós temos. Porque fica muito mais fácil os profissionais conversarem entre si, do que você ter um especialista e falar, lá vem o chato da sustentabilidade. É verdade. Não é por aí. Concordo com você. Não é por aí. A sustentabilidade diz respeito a todos e desde um componente econômico, na hora que uma empresa coloca a sustentabilidade como seu valor empresarial e isso vira Dow Jones, o relatório de sustentabilidade, até a questão dos projetos e da cadeia produtiva na qual aquela empresa está vinculada. Olha, o papo aqui a gente Vai poderia longe. levar ad eternum, né? Mas foi excelente, Muito viu? obrigada. E eu queria agradecer muito a Mônica Rossi por ter vindo ao nosso programa Ambiente Foi um Legal, prazer. nos trazer essa visão e da experiência de quem lida com o assunto, de quem dá aula sobre o assunto, de quem ajuda a capacitar os nossos gestores, né? Suas últimas palavras nesse programa. Bom, minhas últimas palavras. A mensagem. Eu acredito que a sustentabilidade, nós estamos num caminho sem volta. Eu não acho ele mais um tema especial, eu costumo brincar, antigamente se falava em qualidade, era um setor especial de qualidade, hoje a qualidade está dentro de todas as empresas e do órgão público e da vida das pessoas. A sustentabilidade eu acredito que é a mesma questão, é uma questão de modo de vida. Faz a diferença e é a diferença. Faz a diferença e é o nosso futuro, senão não vai dar, nós vamos ter problemas de gás, nós vamos ter mudança climática, e nós vamos ter questões de mobilidade, tudo aquilo que a gente não quer para as gerações futuras. Mônica, muito obrigado. Obrigada a você. E obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Ambiente Legal.